Então, por favor, abram aí a palavra de Deus ou acessem aí a palavra de Deus em Gálatas, a carta escrita aos Gálatas. No capítulo 6, nós vamos nessa manhã tratar de um assunto que é chamado de a lei da semeadura, os versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Somente esses dois. Mas vocês vão observar que, sendo somente dois versículos, ele vai falar profundamente aos nossos corações. Amém? Na minha tradução diz assim, queridos: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A lei da semeadura, queridos, para muitos aí fora, é achar que não existe. Mas é muito difícil a gente achar que não existe a lei da semeadura, da mesma forma que é difícil dizer que não há a lei da gravidade. Porque essa lei, de forma universal, é que nos mantém aqui firmes. Não é isso mesmo? A lei da semeadura, ela não é diferente. Ela também abrange a todos, independente da sua fé ou do seu credo. Porque a lei da semeadura, ela diz que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E nesta manhã, a palavra de Deus tem o intuito de poder abrir o coração de vocês e nos ensinar exatamente como ela funciona e o porquê que muitas vezes passamos por situações que não entendemos por que passamos por ela. Muitas vezes pode ser consequências das nossas próprias ações. Amém? Querido Deus, bendito Pai, queremos aqui apresentar o Senhor, Pai. Esta manhã, este culto, Pai, de adoração ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor porque desde mais cedo, nas abidez também, o Senhor falou aos nossos corações com palavras de encorajamento, Senhor Deus. Quero neste momento aqui diminuir na Tua presença, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito possa crescer, Senhor. E o Teu Santo Espírito possa falar ao coração da Tua igreja, Senhor Deus. Para que cada um que está aqui presente, para que cada um que esteja nos assistindo neste momento, Senhor Deus, possa sair daqui transformado. Possa sair daqui, Senhor Deus, impactado com a Tua palavra, Senhor Deus. Porque ela tem que entrar, tem que mudar, tem que criar, Senhor Deus, uma metanoia em nossos pensamentos, Senhor Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem, Senhor Deus, por cada um de nós. Porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que podemos confiar plenamente a nossa vida. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela é fiel. E ela diz, Senhor Deus, que ao fim dos tempos nós herdaremos vida eterna contigo. E que assim seja, Pai. Então, Senhor Deus, queremos permitir ao Teu Santo Espírito que possa trabalhar os nossos corações diante da Tua palavra, para que assim sejamos impactados por ela. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e para todo sempre. Amém, queridos Deus. Então, irmãos, esta lei, ela opera de forma positiva e negativamente. Se plantarmos coisas boas, colheremos então coisas boas, é claro. E se plantarmos coisas ruins, colheremos também coisas ruins. Nós estamos plantando em todo o tempo, vocês sabiam disso? O que a gente não consegue perceber é que em tudo semeamos. E quais são essas sementes? Essas sementes, elas podem ser pensamentos. Essas sementes podem ser dinheiro. Essas sementes podem ser atitudes. E diante de tudo isso, irmãos, todos os dias e em todo momento, estamos sempre semeando algo. Ou para nós, ou para alguém que está ao nosso derredor. E em toda semente que é plantada, haverá uma colheita. A questão é que muitos não querem, a depender do que plantou, colher. E aí preferem achar um culpado ou passar então essa responsabilidade para um outro para que possa responder por ele. Como servos de Deus, irmãos, nós não podemos nos postar desta forma. Nós não podemos.
nos postar dessa forma. Iremos colher de acordo com o que plantamos. Tudo começa com uma semente. Você recebe na proporção que planta. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Se um agricultor plantar uma semente, ele terá somente, de fato, uma planta, uma árvore. Mas se ele planta diversas sementes, ele terá fartura na sua plantação. Mas o que a gente não pode tirar de mente isso é que, da mesma forma que esse exemplo do agricultor pode ser positivamente em nossas vidas, também pode ser negativamente. Então, a depender de nossas atitudes, a depender de nossos pensamentos, a depender de nossas palavras, a depender de até o dinheiro que nós e onde nós aplicamos, pode vir também coisas boas, coisas ruins, e na proporção e na quantidade em que você semeou. E muitos, às vezes, não querem colher, porque acha que não plantou aquilo. Nesta manhã, queridos, nós vamos entender um pouquinho mais e vamos sair daqui claros do que de fato é a lei da semeadura. Quando o versículo 7 diz: pois de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem planta ele colhe, esse zombar que está dizendo aí não é zombaria da nossa linguagem atual de chacota. Essa zombaria é não aceitar as orientações que contém na palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Porque a partir do momento em que Deus diz: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, porque trará para você uma consequência. Quando você não aceita isso, isso para Deus é uma zombaria. Porque se entendemos que Deus ele é o Todo-Poderoso e Ele é justo e fiel e nos protege e nos guarda, se a orientação dele diz que não é para fazer e nós fazemos, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos zombando dele. Então, nesta manhã, queridos, vamos sair daqui com a clareza no coração e na nossa mente do que é a lei da semeadura. Amém? Observe que eu e você podemos escolher o que plantarmos ou semearmos. Porém, só existe 3 formas. Vocês sabiam disso? Então vamos trabalhar, vamos desenvolver nesta manhã exatamente quais são essas 3 formas de semearmos. A primeira forma é exatamente semear para o mal. O versículo 8, a parte A dele, diz bem assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É óbvio. Atitudes de derrota, negativismos, indiferenças são sementes que permeiam o coração de quem é mau. Mas às vezes até nós mesmo que procuramos sempre querer fazer o bem, nos pegamos exatamente tendo atitudes que não é proveniente de um servo ou de uma pessoa que tem como orientação de vida a palavra de Deus. E disso que é plantado, e nisso que é plantado, também colheremos. E não é fácil. Não é fácil. Quando semeamos palavras negativas na mente de nossos filhos ou cônjuges, isso leva para dentro de nossos lares um ambiente tóxico. E não tem coisa pior, irmãos, do que você entrar, às vezes, na casa de alguém e você vê uma família disfuncional. Você vê uma família que, de fato, você não sente um ambiente agradável. Você não consegue sentir, pelo menos, um ambiente de paz. E o que me deixa mais triste, quando isso acontece na casa de um servo ou de uma serva. A questão é, o que ele ou o que ela está colhendo naquele momento ali foi algo que de fato foi plantado dentro daquela família. E o que muitas vezes a gente não consegue compreender é que palavras malditas, sentimentos ruins que são ditos, professados dentro de casa, traz consequências gravíssimas dentro de um ambiente. Então podemos
trazer isso, irmãos, até como um sinal, como um alerta para nós. Quando pessoas chegam nos nossos lares e eles professam dizer, cara, eu sinto muito bem quando eu venho na sua casa. Não sei por quê. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que já estamos colhendo coisas boas que trazemos para dentro dos nossos lares. Estamos colhendo algo que estamos semeando ou que semeamos lá atrás. Lembrem-se que os nossos filhos é uma tela em branco. Você é quem faz a pintura. É ou não é, irmãos? Nós somos os espelhos de nossos filhos. Para os nossos cônjuges, também não é diferente. Só que há uma diferençazinha pequena. No nosso cônjuge, o quadro ali já está pintado. Mas quando nós, juntamente com nossos cônjuges, sabemos o que dizer e como tratar, estaremos ali então semeando algo que trará como resposta um relacionamento sadio, firme, fincado na rocha. E será muito difícil Satanás colocar a patinha dele para tentar se afastar, para tentar afastar esse relacionamento. Então precisamos entender o que é que estamos semeando nos nossos relacionamentos. Porque depois que vier a colheita, nós não podemos chorar. Nós só temos que lamentar. Porque foi o que escolhemos plantar dentro do nosso relacionamento. Amém, irmãos? Muitas pessoas sonham em ter um lar feliz, mas todo o tempo estão semeando amargura, ressentimentos, sentimentos que não provêm da presença de um servo, da vida de um servo, ou da presença do Espírito Santo na vida de um crente. E lá fora, às vezes nós encontramos pessoas que não professam a mesma fé que nós, vivem uma vida conturbada, uma vida em que procuram culpados para dizer que o problema que estão vivendo é decorrente do outro e não das decisões que ele ou ela mesmo toma. E esses, infelizmente, também está sujeito à lei da semeadura. A diferença nossa como servos de Deus para eles é que nós temos uma palavra de Deus que pode nos orientar ao caminho que precisamos e que temos que estar perseguindo. Entende, irmãos? Essas pessoas estão semeando sempre fracassos, derrotas nas suas vidas. Olha o que é que Jó diz no capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isto também colherá. Isto é um fato relatado na palavra de Deus. E que muitas vezes a gente não quer aceitar certas coisas. O que temos que ter é um coração temerante ao Senhor. Temos que ter um controle emocional. Porque às vezes, até quando a gente foge do controle, uma palavra maldita, nós vamos colher dela também. Mesmo sendo servos de Deus, temos que regrar o que vamos falar. Porque isso nos trará consequências gravíssimas em nossas vidas. As pessoas lá fora estão nos olhando, sempre nos observando. Sempre nos observando. Às vezes até não entendendo por que é que conseguimos dar glórias a Deus mesmo passando por diversidades. Mas o que eles têm que entender é que há um Deus e esse Deus cuida do teu povo. E que há sempre um propósito por trás de todas as coisas. Mas como servo temos que estar vigilantes, sempre atentos a tudo. Porque tudo é uma forma de semear. Não esqueçam que pensamentos, palavras, dinheiro, tudo é uma forma de você semear. Tudo. E o que semeamos, assim também colheremos. Mas a lei de plantar e do colher nos oferece uma outra também. A primeira foi semear para o mal. A segunda, que aí sim, que é a parte B do versículo 8, vai dizer que é semear no Espírito. Em que a palavra de Deus diz assim: o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É claro. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Quando você empenha toda a sua vida e tudo que você tem nas coisas de Deus, você colherá vida eterna. Por mais que aqui na terra, isso não estou falando de recompensas aqui na terra, de prosperidade, entenda, a que pregam aí.
A prosperidade verdadeira e genuína que está na Bíblia é aquela que você é obediente à palavra de Deus. E não aquela que você tem que vender tudo na sua casa e entregar na igreja. A palavra de Deus não nos diz isso. A prosperidade do Senhor, ela é baseada em obediência. Se você é obediente à palavra de Deus, Ele tornará você, a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão próximos de vocês prósperos. Porque a presença do Espírito Santo de Deus ali será constante em orientar você em tudo o que você precisa fazer. Porque Deus conhece os nossos corações. Vocês lembram do jovem rico? Ele fazia tudo. Mas ele só faltou uma coisa. O coração dele estava nas riquezas. Entende, irmãos? Então eu não acredito que aquela prosperidade seja ou tenha sido uma prosperidade vindo da parte do Senhor. Eu não acredito que a prosperidade, que tanto dizem aí, é algo que passa um tempão desempregado. Mas quando eu me emprego, foi Deus que me deu o emprego. Mas esse emprego me fez me afastar da igreja. Me fez desistir das coisas de Deus. Será que essa bênção faria isso? Será que a bênção de Deus faria afastar o teu servo dele mesmo? É incoerente, não é incoerente? Então não entra na minha cabeça certos tipos de prosperidade que pregam aí fora. Entende, irmãos? Porque o que eu compreendo da Bíblia é que a base da prosperidade é a obediência à palavra de Deus. Se somos obedientes à palavra de Deus, Ele fará prosperar. Ele abrirá porta onde não tem. Precisamos focar desse ponto, partir deste ponto. Amém, queridos? E o semear no Espírito, ele tem 3 subdivisões. A primeira é quando nós semeamos em nossos lares. Quando plantamos atitudes de compreensão, amor, perdão e bondade, Deus é quem se responsabiliza em dar a colheita. Para você plantar algo em seu cônjuge pode parecer difícil, mas olhe para a recompensa. Você certamente colherá bons frutos. E isso é fato, irmãos. Quando nós plantamos dentro de nossos lares coisas boas, positivas, quando você, diante do seu cônjuge, demonstra amor, carinho, perdão, afetividade, os seus filhos estão ali observando. E o desejo que eles vão ter é: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Porque eles estão ali vendo em vocês, lembra da folha em branco que foi explicado um pouco antes? Os nossos filhos são isso para nós. Então, a depender das nossas atitudes dentro de nossos lares, o que você vai fazer é exatamente o que você vai colher dentro do seu lar. Então, se você traz um lar feito e formado com sentimentos positivos, as coisas vindo da parte de Deus, você colherá isso dentro do seu lar. Você terá os seus filhos farão questão de querer ser igual a você. Eu passei por uma cena ontem com meu irmão. Ele está passando por uma situação difícil, familiar, ele ainda não é cristão. E ele ontem, conversando comigo, ele queria justificar o porquê que a família dele é um pouquinho disfuncional. Exatamente o que a palavra aqui está dizendo. Ele estava procurando um culpado para justificar que a família dele é disfuncional. Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, você me desculpe, mas você provocou tudo isso. Você buscou exatamente onde não devia trazer essa situação para dentro da sua família. Não, mas eu sou um bom homem porque eu trago comida para dentro de casa, eu não deixo faltar nada, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu falei: peraí, isso é suficiente então? Vamos lá, então posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Se eu perguntar para os seus 4 filhos agora, qualquer um deles, se eles querem ser igual ao pai, o que é que você acha que ele vai responder? Ele baixou a cabeça e a lágrima desceu por entre os olhos. É duro ou não é, irmãos? É difícil. Ele olhou para mim e disse bem assim: mas você tem que entender, porque eu não tenho que entender nada. Eu só quero que você veja. Se eu perguntar agora para um dos seus filhos se ele quer ser igual a você, o que é que eles me dirão? Eu não sei, eu acho que sim. Tem certeza? E eu não quis me aprofundar muito na sola, porque se eu me aprofundo, eu acho que eu ia quebrar muito o coração ali. Dia dos Pais. Quem que me liga para desejar feliz Dia dos Pais? Os filhos dele.
Imagine se eu digo para ele, isso eu não sei se ele estiver assistindo agora, que eu até convidei ele ontem para vir para o culto agora pela manhã. Eu perguntei para ele, se você soubesse um pouco do que eu sei, e eu louvo a Deus porque eles veem em mim e na minha família uma família de exemplo, uma família estruturada, que Dia dos Pais, os filhos dele me procuram para desejar feliz Dia dos Pais, mas a ele, em nenhum momento, imagine o coração dele onde é que iria parar. Ele plantou, queridos. E ele está colhendo. Por isso que não é fácil, irmãos. Precisamos estar atentos a tudo que a gente pensa, que a gente fala, as nossas atitudes. Em tudo, estamos sempre semeando alguma coisa. Estamos sempre semeando alguma coisa. Então, se estamos passando por algo agora, por alguma dificuldade ou por alguma coisa, analise um pouco. Será que nós não estamos colhendo algo que a gente já plantou? Não é fácil. Esse segundo subtema aqui, que fala sobre o semear no Espírito, fala também um pouco sobre os nossos ministérios. Jejum, oração, tempo para a leitura da palavra, obediência irrestrita a Deus, não somente que podemos plantar em nossos ministérios, quer dizer, são sementes que podemos e temos que plantar em nossos ministérios. Mas muitos não querem. Muitos querem encontrar tudo prontinho. Senhor, já basta que eu já estou aqui à disposição para trabalhar. É o Senhor que tem que agora dar seu jeito aí. Tudo errado. Tudo errado. Não se recebe unção espiritual, não se recebe dons espirituais e revelação da palavra sem isso, irmãos. Todo crente, ele tem que entender que independente se faz parte de um ministério ou não, temos que ter uma vida diante do altar de Deus. O Senhor Jesus, quando ascendeu para o céu, ele disse que deixaria conosco, que viria quem de lá? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. Quando nós permitimos, quando nós estamos na presença de Deus, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo estará sempre aos nossos corações, nos orientando, nos direcionando para estarmos sempre na presença dele. Não estou dizendo que estamos aqui ou que iremos levar uma vida perfeita, não é isso, irmãos. Mas estaremos aqui plantando algo em que o fruto deste algo é a vida eterna com o Senhor. O terceiro ponto é o ponto material. Quando se fala em semear no Espírito, a questão material também é relevante. Deus quer que sejamos prósperos. Quando somos fiéis a Deus, a prosperidade é um acontecimento natural, tá vendo? Obediência. Algumas pessoas não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus. E outros porque desperdiçam tudo o que recebem de Deus. Gastam desnecessariamente, não são capazes de administrar sua vida financeira e acumulam dívidas e com isso têm dificuldade até de dizimar. Se utilizam até da sua má administração financeira, motivo suficiente para dizer que não dizima. A lei da semeadura nisso é muito severo. Às vezes passamos por situações financeiras que procuramos, lembra que eu falei, procuramos sempre um culpado? Não, é o inimigo que está me perseguindo, que está fazendo com que eu passe por toda essa dificuldade. O ser humano normalmente, ele planta, se acha, né, no direito ou na autoridade de plantar, e isso está certo, mas quando vem a colheita, eles não querem plantar. Não querem colher, perdoe. Não querem colher. E aí quando vem uma situação adversa, quando vem uma situação difícil, eles vão procurar um culpado. Não, o culpado é fulano, porque isso está acontecendo comigo por causa de fulano, por causa de Beltrano. É por isso que eu estou passando por isso. Mas quando você vai no cerne da situação, são consequências de ações que foram praticadas lá atrás. Então por que se queixa o homem? Por que se queixa o homem? Das suas próprias ações? Foi o que o meu irmão queria fazer. Meu irmão queria culpar o outro. Meu irmão queria culpar, chegou ao ponto de culpar a própria esposa, em dizer que ela também tem culpa do porquê que eu sou assim.
Está errado, irmãos. Está errado. Nós vamos colher o que a gente planta. Tanto positivo como negativo. Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Temos que buscar, temos que orar, temos que jejuar. As nossas finanças têm que ser colocadas diante do Senhor. Porque entendemos que tudo o que temos é do Senhor. E o que fazemos como dízimo é devolver ao Senhor o que Ele já nos deu. Eu sempre digo com os irmãos do Mãos à Obra quando estamos em campo. Já fomos indagados algumas vezes em dizer bem assim, irmão, quanto é que você recebe da igreja para estar aqui? Acreditem. 10 anos já com Mãos à Obra para a honra e glória do Senhor. A gente é indagado. A igreja te paga quanto para você estar aqui? Porque você largar sua família, passar aqui 3, 4 dias no campo missionário, fazendo esses trabalhos aqui que quase ninguém quer fazer. Com essa equipe toda, eu sei que todo mundo aqui tem família. A igreja tem que te pagar alguma coisa? Não, irmão. Nós estamos aqui porque entendemos que, como servos de Deus, temos que cumprir a palavra de Deus. Por isso que eu louvo a Deus, porque essa igreja tem um pastor que pensa e que entende que um dos alicerces da igreja é missões. E como igreja, temos que apoiar, porque são poucas as igrejas que tem aí fora que apoiam missões. Piorou é EBD. Eu sou convidado muitas vezes para ministrar em igrejas que nem EBD tem mais. Imagine, irmãos, eles estão semeando e eles vão colher. Entende? Como eu conheço também igrejas que o pastor já desistiu do ministério. O que ele fez e o que ele plantou, eu não sei, só ele e Deus. Mas eu fico triste quando uma igreja se fecha. Eu fico muito triste com isso. Entende, irmãos? Tenham cuidado, queridos. Tenham cuidado, porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Nós vamos colher. Mas existe uma terceira escolha também. Lembra que eu falei que são 3 pontos a lei da semeadura? O primeiro ponto fala sobre o semear da carne e colherar da carne. O segundo ponto é falar sobre o espírito. Aquilo que você planta no espírito, você também colherá do espírito a vida eterna. E o terceiro ponto trata sobre os 2 tipos de semente. Vocês sabiam disso? Que muitas vezes, lembra do joio e do trigo que o Senhor tanto falou? Que era necessário que o joio não fosse arrancado do meio do trigo, porque senão prejudicaria também o trigo. É interessante isso, né? Por quê? Porque quando a gente vai tratar sobre a questão das 2 sementes plantadas ao mesmo tempo também, é uma semente boa e uma semente ruim. E às vezes a gente não percebe que a semente ruim está ali no meio. E quando a gente colhe, a primeira percepção é, peraí, mas eu plantei uma semente boa. Mas não percebeu que havia uma semente ruim junto com ela. Então temos que ter muito cuidado também. Então, por favor, queridos, abram aí a palavra de Deus em Deuteronômio 22, versículo 9. Amém? A palavra de Deus diz assim: não plantem 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha estarão contaminados. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Às vezes a gente tem a percepção de achar que, não, a gente plantou a semente certa. A gente plantou a semente que vai dar o que assim a gente plantou. Mas aí quando cresce, cresce um outro fruto. O que a palavra está dizendo aqui é que muitas vezes, irmãos, o que a gente planta, a gente não percebe que está indo ali um fruto ruim. Um outro fruto junto com ela. E quando ela cresce, ela destrói o fruto bom. Por isso que ao final você se surpreende. Porque quando você vai colher, peraí, eu plantei aqui uva, e por que na hora que eu colhi não colhi a uva? Porque às vezes a gente não percebe que o que a gente planta, junto com a coisa boa, também há ali algo ruim. E aí na hora da colheita a gente se surpreende com isso. Então temos que vigiar diante de tudo e de toda a semente que for plantada.
Muitas plantas, a boa e a má semente ao mesmo tempo. Muitos plantam a boa e a má semente ao mesmo tempo. A má semente pode destruir a boa fruta, de todo o trabalho, e todo o trabalho a ser realizado é desfeito. Conforme a palavra que lemos, não podemos amar e odiar. Esse é o significado das duas sementes. Esse é o significado. Quer ver um exemplo disso? O irmão fez algo e aí você diz que perdoou o irmão. E aí de repente chegou lá na frente e você começa, ó, falar mal daquele irmão. De fato você perdoou? Você semeou algo aí, não semeou? E o que você semeou aí foi algo bom e algo ruim. Bom porque você liberou o perdão, você disse que liberou o perdão para aquele irmão. E o ruim é que você chegou lá na frente e continuou falando mal daquele irmão. E aí você acha que o que foi que prevaleceu? Nessa situação, o que foi que prevaleceu? Não foi a semente ruim? Então temos que vigiar, irmãos, em toda a semente que é plantada em nossas vidas. O exemplo do perdão foi palavras. Primeiro foi atitude, depois a palavra, que em vez de ter liberado o perdão, ele disse que liberou da boca para fora, mas quando chegou lá na frente, começou a falar mal daquele irmão. Então a semente ruim, que foi o falar mal, acabou prevalecendo. E a semente boa, que inicialmente poderia dar bons frutos, foi destruída. Não é brinquedo não, irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque a lei da semeadura ela é severa em nossas vidas. E nós não podemos, em hipótese alguma e em momento algum, procurar culpados para as situações e os problemas que muitas vezes a gente passa por decisões que tomamos lá atrás. Temos que estar vigilantes em tudo, porque é certo que a consequência virá. Amém? Portanto, é necessário semearmos sempre boas sementes. Sempre boas sementes. E de onde é que tiraremos essas boas sementes? Da palavra de Deus. É ela que nos orienta. É ela que vai dizer como devemos tratar e ser diante aos nossos irmãos. Sendo eles cônjuges, sendo eles quem for, temos que ter atitudes e postura cristã para que, quando formos colher deste fruto, coisas boas virão. Amém, irmãos? Mas independente da nossa escolha, a lei do plantar e do colher nos diz que haverá tempo para tudo. Sim. Sim, sempre há tempo para tudo. Sempre há o tempo de plantar. E Eclesiastes vai dizer exatamente isso. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 e o 2 diz bem assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, na lei da semeadura, queridos, possa que aconteça que você semeie hoje, tá? E a colheita pode ser tanto de imediato, quanto terá o seu tempo para poder vir sobre você. Mas ela virá. Ela não deixará de vir. Se você plantou, você vai colher o que você plantou. E o que nós temos que, como servos de Deus, estarmos vigilantes é exatamente que tipo de semente você plantou. Porque o que a gente não pode é, depois das consequências, chorarmos ou procurarmos um culpado por algo que fomos nós mesmos que plantamos. Amém, irmãos? Você não colhe antes de plantar, óbvio. Você não colhe antes de plantar. Se você está colhendo hoje, é porque alguém antes já plantou para você. O agricultor que quer uma colheita, primeiro planta a semente na terra. A colheita vem depois. Pode demorar algum tempo, mas certamente virá se não arrancarmos a semente. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Muitas pessoas querem colher imediatamente. Entanto, o texto diz que há um tempo para todas as coisas. Seria engraçado ver que alguém que plantou uma semente de abacate num dia e no outro dia já quisesse colher o abacate que plantou. E esta pessoa, ao não ver o abacate, se irritasse, né? E arrancasse essa semente, porque
no tempo dele, não surtiu ou não deu o fruto que assim ele esperava. Quem conhece de planta sabe que abacate demora muito tempo para dar. Mas tem muitas pessoas que não entendem, irmãos. Às vezes você quer plantar algo agora no coração do seu irmão, mas você já quer de imediato a resposta. Aí eu quero aqui acender um alerta para os irmãos, principalmente para aqueles que sempre têm a oportunidade de falar de Cristo para o outro. Queridos, quando você fala do amor de Cristo para alguém, não espere de imediato a resposta logo daquele alguém. Porque o que você está falando do amor de Cristo para aquela pessoa, você não tem ideia se você está ali plantando ou se você está regando. Mas é certo que o tempo certo da colheita virá. E aquele irmão que ouviu da palavra de Deus, ele vai se render aos pés do Senhor. Então, queridos, fiquem atentos. Quando vocês estiverem evangelizando, façam sua parte como mensageiros da palavra de Deus. Fale do amor de Cristo. Fale do amor de Deus. E deixe que a própria semente que está sendo plantada ali, o nosso Deus, no tempo certo, trará o fruto devido. E às vezes a gente não quer isso. Ai, meu Deus do céu. Eu conheço um cidadão que ele tem um funcionário, todo dia ele evangelizava o cara. Ele chegou ao ponto de encher tanto a cabeça do rapaz, de pressionar tanto, que o rapaz foi obrigado a aceitar Jesus. Aí tá. Quando chegava lá, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Aí, ó, aceitou Jesus. Eu falei, amém, que bom. E aí, meu irmão, tudo bom? Ele falou, rapaz, eles falaram tanto aí, fui tanto pressionado que não teve jeito não. Oxê. Entende, irmãos? Então quer dizer que aquele irmão em Cristo ali, ele não plantou uma semente da forma devida e não esperou o tempo devido para aquela semente ali brotar. Ele já quis de imediato, já quis colher logo daquela semente. Sabe o que foi que aconteceu? O rapaz hoje não quer conta. Não está mais na presença. Quer dizer, nunca teve. Entende? Voltou a beber. E aí quando eu passo e pergunto, e aí, rapaz, cadê fulano? Ele rapaz, não quis contar com Deus, não. É por isso que esses aí, eu lavo minhas mãos. Que crente é esse? Quer dizer, ele não quis esperar o tempo certo. Primeiro que não teve a postura certa, porque nós não somos os conversores de ninguém. Nós somos mensageiros da palavra. Nós temos que dizer para aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo do amor que há em nós, que é Cristo Jesus. A semente tem que ser plantada ou regada na vida daquela pessoa. Mas é Deus que vai dar o crescimento e o fruto na hora e no tempo certo. E esse irmão, infelizmente, não quis esperar esse tempo. Não quis esperar. Ele se achou, então, no direito de colocar goela abaixo a palavra de Deus na vida daquele irmão. E a palavra de Deus, ele é amor. É algo que tem que entrar, é algo que tem que transformar o coração e a mente da pessoa. E infelizmente isso não foi feito na vida desse rapaz. Eu aos poucos ainda continuo conversando com ele, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele possa entender que aquela situação foi uma situação que não deveria ter acontecido, mas que é preciso que ele, em amor, ouça e sinta a presença de Deus. Amém, irmãos? E muitos, infelizmente, não têm essa paciência de esperar o tempo certo. Nós muitas vezes agimos assim. Isso é, viu, irmãos? Temos pressa na colheita e quando não temos a resposta como esperávamos e no tempo esperado, frustramos. Ficamos decepcionados. Ou, rapaz, porque eu gastei tanto, porque eu viajei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e depois de 10 dias de missão, nenhuma alma se converteu. Poxa, e é você que convence alguma coisa, irmão? Você sabe dos planos de Deus? Você sabe qual foi o propósito de Deus de ter enviado você e outros mais para lá? Não. E aí, de repente, por causa de uma situação que aconteceu de forma sobrenatural, todo aquele povo que ouviu a palavra de Deus, através da vida desse missionário, lá na frente, todos se converteram. Por quê? Porque foi o tempo certo da colheita. Então, como servos de Deus,
nós temos que plantar a semente. Se o local ou a comunidade ou a pessoa que estiver ouvindo da palavra de Deus, a gente não vai saber se estaremos ali plantando ou se estaremos regando, mas temos a certeza de que o tempo certo da colheita virá e o nome de Deus será glorificado. O que temos que entender é que a lei da semeadura, ela vem em tudo que nós fazemos. Para concluir, queridos, espero que tudo que tenha dito aqui, que foi dito aqui, os irmãos tenham guardado no coração. Cada lei, cada ponto, cada exemplo, cada testemunho. Porque o que Deus quer na vida de um verdadeiro servo é aquele que esteja disposto a fazer a vontade dele, que esteja disposto a poder semear boas sementes, tanto dentro de casa, quanto fora de casa, aqui mesmo na igreja, né? Porque como servos de Deus temos que ser exemplos de vida para o outro. Temos que ser um exemplo de vida para o outro. Portanto, plantem bons frutos em bom solo. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que outra ainda caiu, né? Que é a passagem que fala sobre a palavra da lei do semeador. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos plantar boas sementes e que essas sementes possam cair em bons terrenos, porque Ele dará o crescimento e o crescimento será coisas abençoadoras, fartura para as nossas vidas. E aqui eu estou falando questões espirituais. Que possamos plantar dentro dos nossos lares e por onde nós andarmos, sementes boas, para que na hora da colheita a gente possa glorificar o nosso Senhor, porque Ele é que é digno de toda a honra e de toda a glória em tudo. Amém, irmãos? Então agora de manhã eu quero então desafiar os irmãos. Quem sabe nesta manhã, você e eu possamos refletir no tipo de semente que temos plantado. Que o Senhor nos ajude a semearmos sempre no Espírito. E para que isso aconteça, precisamos do que, irmãos? Jejum, oração, leitura da palavra, a busca da presença de Deus em nossas vidas. Porque dessa forma, teremos então sementes boas para podermos plantar. Certo, queridos? E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que Ele possa nos ajudar a cada dia, em cada momento. Porque o plantar a semente é 24 horas das nossas vidas, irmãos. Não é somente quando você está aqui na igreja, não é somente quando você está em campo missionário. O plantar a semente para dar bons frutos é em todo momento. É em todo instante, em todo lugar. Por onde você andar, onde você estiver, plantem bons frutos. Queiram sempre plantar bons frutos. Para não amargar exatamente a decepção de plantar maus frutos e ter que colher esses frutos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que esta palavra tenha entrado com muita força, como eu sempre digo, entrado de sola nos nossos corações. Porque se algo precisa ser mudado em nossas vidas, que seja mudado. Porque o que o Espírito Santo quer é exatamente um povo fiel, um povo que reconheça a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que entenda exatamente que Ele é justo para poder cumprir as promessas dele em cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e tenha um ótimo e excelente dia na presença do Senhor.